Para quem não me conhece, sou J. Martins e você está no canal Sem Hipocrisia. Aqui falamos muito sobre ciência, mas não apoiamos a ciência moderna. Para nós, a ciência de verdade é a ciência experimental e não teórica. E isso nos dá certeza que vivemos em uma terra plana e estacionária coberta por um firmamento. Este espaço entre a superfície da Terra e a parte côncava do firmamento está repleta de fenômenos eletromagnéticos, alguns visíveis e outros não. É nesse sistema enclausurado que estão o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas. Se você estiver chegando agora no tema, sugiro que assista aos mais de 200 vídeos sobre a nossa Terra plana aqui no canal Sem Hipocrisia. Aqui embaixo na descrição também está o link para que você possa estar adquirindo o livro de minha autoria, O Universo que Não Te Apresentaram. E nele você poderá, de forma rápida e direta, tirar todas as dúvidas principais sobre o modelo da Terra plana. Se você já é inscrito de longa data, não deixe de ter em sua biblioteca o primeiro livro sobre o tema escrito por um brasileiro. Vamos fazer ciência de verdade? A pseudociência já nos disse que as crateras da Lua foram formadas por vulcanismo e depois mudou para a teoria de que as crateras foram formadas por impactos de meteoros. Ok, vamos seguindo no embalo do que é estabelecido pelo sistema para que possamos compreender as suas falhas. Nos dizem que a diferença entre o formato das crateras está relacionado ao tamanho, massa, velocidade e ângulo do objeto em queda que supostamente atingiu a Lua. Assim, objetos pequenos e lentos produzem impactos de baixa energia e, consequentemente, geram pequenas crateras simples. Objetos maiores e mais rápidos, por liberarem muita energia nos impactos, são os responsáveis pela formação de grandes crateras, complexas, ou de crateras secundárias por causa do material que é ejetado para uma superfície próxima à cratera principal que foi gerada. Portanto, existem três tipos de crateras lunares. O primeiro exemplo são as crateras simples. São aquelas parecidas com uma tigela que possuem paredes lisas. O segundo exemplo são as crateras complexas, que são aquelas que apresentam piso raso, liso e plano, sendo que para isso acontecer, a ciência estabelecida alega que essas crateras foram inundadas por lava basáltica, que supostamente escapou por fissuras no fundo da cratera. Essas crateras complexas também possuem uma montanha no meio, mais conhecida como Pico Central. Possuem também bordas internas formadas por terraços, semelhantes a curvas de nível ou degraus. Essas crateras complexas podem ou não apresentar crateras secundárias, como já citei aqui no vídeo. O terceiro exemplo são as bacias de impacto. Estas são enormes e normalmente são formadas por 2 ou mais anéis concêntricos de montanhas. A causa desse tipo de cratera, segundo a ciência moderna, a qual eu não confio, é que materiais ejetados após grandes impactos formaram estes círculos. Ok, se você quiser continuar acreditando nesses argumentos, eu não posso fazer nada, pois todos somos livres para acreditar no que quisermos, não é mesmo? Pensemos, se o homem perfurou apenas 12 km da crosta terrestre, como eles sabem que as crateras da Lua foram preenchidas por lava basáltica? Deixo aqui algumas perguntas antes de eu começar a explicar a verdadeira origem das crateras lunares, onde utilizarei ciência de verdade, que é experimental, e demonstrarei meu respeito enorme ao verdadeiro método científico. Se o lado da Lua que podemos observar está sempre voltado para a Terra, fomos nós terráqueos que atiramos meteoros na Lua? Ou as crateras foram formadas por impacto de bolas de beisebol, que foram rebatidas por gigantes? Brincadeiras à parte, mas uma pergunta que não quer calar. Essa teoria das crateras terem sido criadas por impacto de corpos pode ser provada com experimentos aqui mesmo na Terra em menor escala? Bom, em qualquer experimento de lançamento de objetos, seja ele uma esfera perfeita ou uma pedra irregular, o único tipo de cratera que conseguimos reproduzir por impacto são as crateras simples. Independente da massa do objeto, a variação da massa do objeto apenas ejetava mais ou menos material do solo, mas de nenhuma forma conseguimos identificar um pico central ou uma sobreposição de mantas de matéria.
Para começar a estudar este tema, tudo partiu de uma observação que fiz da Lua em 2016, através da minha Nikon P900. A quantidade de crateras complexas que reparei era surpreendente. A Lua possui muitas crateras com pico central, e como o nome já diz, este morrinho fica exatamente no centro da cratera. Comecei a tentar entender qual formato o meteoro deveria ter para que esse morrinho ficasse bem no centro da cratera. Talvez uma rocha em formato de forma de pudim? Tudo o que eu poderia imaginar, tentei encaixar na teoria das crateras por impacto, mas não obtive sucesso. Foi quando tirei a Lua do modelo heliocêntrico e a coloquei no modelo da Terra plana estacionária. Lembra que no começo do vídeo eu citei os fenômenos eletromagnéticos na Terra plana? Pois bem, quando eu entendi que o modelo da Terra plana não dependia de nenhuma força gravitacional imaginária e que era através do vórtice magnético gerado no centro-norte que os astros mantinham seus respectivos percursos, pensei, a Terra é elétrica. Quem nunca ouviu um parente mais velho dizendo que para descarregar a eletricidade estática acumulada no nosso corpo, devemos ficar descalços ou na terra ou na areia da praia? Eu sei, tudo passa a fazer sentido, pois isso realmente funciona. Então foi quando eu pensei na hipótese de que as crateras da Lua teriam sido criadas por descargas elétricas, em algum momento do passado ou até mesmo no momento da criação da própria Terra, que é o que eu realmente acredito. Em poucos minutos de pesquisa, em 2016, conheci 2 canais fantásticos que já estudavam essa hipótese há muito tempo. Inclusive um deles possui recursos financeiros e equipamentos para realizar os experimentos necessários, coisa que eu, Martins, não tenho. Acredito que a missão deste vídeo é refutar essa historinha básica e sem provas que nos contaram, de que as crateras lunares foram causadas por impactos de objetos. Então, trago para vocês alguns experimentos que mostrarão como podemos formar crateras a partir de descargas elétricas, assim deixando bem claro e evidente que a possibilidade de uma Terra plana, estacionária e elétrica é extremamente científica, enquanto uma Terra bola molhada giratória gravitacional é apenas um conto de fadas criados para aprisionar a mente das pessoas. Um dos objetivos para isso é excluir a possibilidade de captação dessa energia atmosférica ou terrestre, para a geração de energia elétrica nas suas próprias casas, libertando você das concessionárias e das famosas contas de luz. Abordaremos o tema energia livre mais pra frente aqui no canal. Primeiro experimento, podemos criar uma cratera daquelas que chamamos de simples, apenas com descargas elétricas, e estas tomam a forma de uma bacia. Este outro exemplo mostra com maior perfeição quando o solo possui uma consistência mais compacta. Este outro, com baixa corrente, cria as crateras de fundo plano. Este aqui gera uma corrente em movimento, formando uma cadeia de crateras, que podem ser observadas também na superfície da Lua. Este outro é um belo exemplo de como podemos criar uma sobreposição de camadas em formato de mantas, fato que eles alegam terem sido criadas por meteoros, para a formação de bacias de impacto. Antes de apresentar o experimento-chave, vejam este exemplo de descarga elétrica criando sulcos na madeira, como se fossem caminhos de rios.
Realmente é fascinante, científico e reproduzível. Para finalizar a série de experimentos e não deixar nenhuma dúvida, este experimento reproduz as crateras ditas como complexas, aquelas com um pico central que são impossíveis de serem reproduzidas por impactos de objetos. Veja por outro ângulo como ocorre o processo. A energia emitida pelo objeto age como um ímã, atraindo as partículas para o ponto central e de menor distância em altura entre o solo e o objeto. Temos então uma cratera complexa com pico central. Estes experimentos também nos mostram que a Lua é sólida e não holograma, como dizem algumas teorias. Antes de encerrar este vídeo, eu gostaria de pedir-lhes um favor, que deixe seu like, comentário e compartilhe com todas as pessoas do seu círculo social e familiares. Os links dos canais que realizaram os estudos estão aqui embaixo na descrição e já aviso que eles são globalistas. Portanto, não existe a necessidade de ficarmos fazendo comentários de discordância nos vídeos deles. Afinal, cada pessoa tem seu tempo certo para despertar. E para finalizar, como a pseudociência moderna doutrinou as pessoas para que escutem sempre a voz de um especialista, segue a fala do Barry Satterfield, um astrônomo do New Hope Observatory em Grants Pass, Oregon. Teaching astronomy at the time, and the issue of the origin of craters on astronomical objects of all sizes had come up, and we needed to resolve this issue with the students. For example, in the days before the Apollo moon landings, and even for some time after, there's a strong body of opinion which held that all such craters were the result of volcanism, and that idea died slowly. It was replaced by the idea that all craters are the result of impact. But then the results of electrical experiments became available, which solved problems that neither impact nor volcanism could. And I needed to do some cratering experiments to distinguish between the various types of craters and then present these results to my students. Volcanism usually has craters at the tops of mountains. Unlike the moon and planets, the crater bottoms there go below the level of the surrounding plains. The volcanic craters that look like those on the moon are called calderas, but calderas are only circular and at ground level if the collapse to a depression
follows the first major volcanic outburst, and that's rather rare. The basic rule of thumb is that the rim material of lunar craters will approximately fill the pit. This is not usually the case of volcanic calderas, which have a different profile. However, it is the case with these other two methods. There are features of both impact-based and electrically based crater formation that correspond with what we see on objects in our solar system. Both methods of crater formation describe some, but not all of the features that we observe. From the experimental analyses that I have done, it seems that we have a mix of both electrical and impact-based craters. And these experiments seem to allow us to determine whether or not a particular crater may have formed by impact or by electrical discharge machining, EDM. Craters can be formed by the impact of some solid body, such as an asteroid or a meteorite, and as that body hits a planetary surface, its velocity can range up to 45 miles per second, which is pretty fast. This can be simulated in a lab experimentally. Since real impacts will smash any material from soft pumice to alloy steel, the material that we use in the lab should have no tensile strength. Now, there is such a material, and it's dust. And for practical reasons, we use cement dust. It comes in uniform quality. And so we have a layer of cement dust about 6 inches thick in a large box or a pan. And the meteorite is then a spoonful of slightly compressed cement dust dropped from a height of about 4 feet. The resulting craters have a striking resemblance to lunar craters generally. In the case of an actual impact, as the impactor penetrates the surface, it pushes ahead of it an increasingly large plug of matter that becomes intensely hot and under high pressure. Eventually, the pressures involved reach something like 200,000 atmosphere, and this stops the plug of intensely hot material, and then a massive explosion occurs. It doesn't matter what direction the meteorite comes from, the focus of the explosion forms a circular crater around that. The pressures involved form what is called shock quartz in the plug, which can't be formed by volcanic processes. As the crater forms, the horizontal strata at the rim of the crater becomes upturned and folded back on itself by the explosion. So the strata will actually fold back in a reverse order like a mirror image. These mirror image strata sit beneath the debris layer near the rim and is an expected feature of many impact craters. The impact craters can exhibit rays made up of powdered material thrown out from the explosion center. These rays are bilaterally symmetrical, mirror image that is, not radially symmetrical, and this is typical of explosion pits on Earth. The best example on the moon of the ray is the ray system of the crater Tycho. Impact craters often have radial ridges of material excavated from the explosion as well. And in addition, there'll be central peaks formed for craters within a specific size range. Craters from impact will often have terraced walls as the ring wall slumps along the tangential fault lines set up by the explosion. There's also a set of radial fault lines going away from the crater center for the same reason. The craters, the terraces, the central peaks, the rays, and the radiating ridges can be reproduced in the lab experiment. So can multiple and overlapping craters, especially if the impacting body breaks up just before hitting, either in reality or in the lab. And in fact, if you use a plaster of Paris meteorite instead of a cement dust meteorite, you can see what happens to the meteorite as it impacts. And you find the meteorite fragments become concentrated under the rim of the crater. Craters formed by this process, electric discharge machining, or EDM, happen when there's a persistent electric current in a lightning-like discharge which excavates or machines out a circular pit. This has been investigated in detail by lab experiments at, for example, the VEMASAT laboratories by C.J. Ransom and others. Although electric discharge machining, EDM, can produce craters that are bowl-shaped, many craters formed by EDM processes have vertical walls and almost flat floors. This is rather like a number of craters on Mercury and Mars. There may or may not be a rim of debris around the EDM crater pit, depending on local conditions. And because of the behavior of electric currents, multiple or overlapping craters can often occur, and so can the scalloping of the crater edges or the wall.
Where the current is high, and this is something important too that I noted, where the current is high, the ground in the region around the crater or craters is often discoloured, and you can see this in some locations on Mars. One of the diagnostic features of EDM craters is that they can have a series of ejector blankets on top of each other that looks like a series of fluid flows. You get the one blanket on top of the other, and you get lopes and scarps and so on. This happens as one layer of dust and debris from machining gets added on top of another over a relatively short time. However, it's impossible for this sort of blanket to be formed by more or less instantaneous explosions from an impact, as several different explosions would be needed in a series of events to form the different blankets to a single crater. Instead of radial ridges, the